Olá, povo de Deus. Sou o pastor Vandelso, pastor da Igreja Cristã Nova Vida em Belém, centro da cidade. E é chegado o momento do nosso devocional diário. Estamos fazendo a leitura no livro de Ruth, um livro do Antigo Testamento. Estamos lendo o primeiro capítulo. Já conhecemos a história, não é? Já sabemos que é a história de uma família que residia na cidade de Belém, na região de Judá, território de Israel, e que num dado momento da história, esta região veio a enfrentar uma crise, né? A fome se instalou no país, atingindo Belém. Não havia água, não havia chuva, e isso prejudicou a lavoura, veio a escassez de alimentos. Então, esta família, formada por Elimeleque, o chefe da família, sua esposa Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, este chefe de família resolve então se mudar de Israel para Moabe. Ele vende as suas propriedades com o recurso, leva a sua família para Moabe, lá ele compra uma outra propriedade, se estabelece na cidade. Os seus filhos casam nesse novo país. O Malom, o mais velho, casou com Orfa, e o outro filho com o Quilion casou com Ruth. Já sabemos que lá em Moabe, Elimeleque, o chefe da família, veio a morrer, Noemi ficou viúva, e passado um tempo, também os filhos morreram, tanto Malom quanto Quilion, ficando as 3 mulheres viúvas nesta família. Noemi, ela ouve falar, já haviam se passado 10 anos, né, que eles estavam em Moabe, um tempo de 10 anos. Ela ouve falar que Deus voltara a abençoar o país Israel. As chuvas voltaram, o solo ficou fértil, o alimento à mesa voltou. Então ela decidiu, agora viúva, sem filhos, ela decide voltar para a sua terra natal, Belém, comunica isso às suas 2 noras. As 2 noras, num primeiro momento, insistem com ela de acompanharem ela nesse regresso. Ela coloca as condicionantes, né, que ela tem e com relação a essas noras. Então, uma das noras, Orfa, que fora casada com Malom, decide então ficar em Moabe, volta para a casa de seus pais para buscar um outro marido, constituir uma nova família. E a outra nora, mesmo com a insistência da sua sogra, ela faz uma declaração que marcou, né? Já é o primeiro brilho desta pérola preciosa, de grande valor, que é o livro de Ruth, na literatura judaica, quando, com a insistência da sua sogra, a Ruth diz assim para ela: não insistas para que eu te deixe, porque aonde tu fores, irei eu. Aonde pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Aonde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E que outra coisa, que não seja a morte, me separe de ti. Então, nós vamos ler a sequência depois dessa declaração, qual foi a reação de Noemi a essa declaração da sua nora Ruth. Vamos lá então na Bíblia de Jerusalém, dos versículos 18 até o versículo 22, concluindo assim o primeiro capítulo do livro de Ruth. Diz assim: Noemi, vendo que Ruth estava firmemente decidida a acompanhá-la, não insistiu mais com ela. Partiram, pois, as 2 e chegaram a Belém. À sua chegada, Belém inteira se alvoroçou, e as mulheres diziam: esta é Noemi. Mas ela respondeu-lhes: não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara, pois o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Parti com as mãos cheias, mas o Senhor me reconduz de mãos vazias.
por que haverias de me chamar de Noemi, quando o Senhor se pronunciou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Rute, a moabita, que veio dos campos de Moabe. Chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Bom, então esse texto nos mostra que, com a declaração de Rute, Noemi não mais insistiu com ela. Percebeu que ela estava decidida a acompanhá-la e que nada iria demovê-la desta decisão tomada, né? Então deixou de insistir e elas partiram, e não sabemos quanto tempo de viagem levou, né? Mas as duas chegaram a Belém, chegaram à cidade de Belém. Sabemos que naquele tempo não tinha trem, não tinha avião, não tinha veículo automotor, tinha navios que cruzavam os mares, né? E por terra, carruagens movidas por cavalo, ou cavalo, né, somente na montaria, ou puxando uma carruagem. Então as viagens eram demoradas, muitos dias, mas é fato que elas saíram de Moabe e chegaram a Belém. Quando elas chegaram, embora já tivesse passado 10 anos, quando da saída da família de Elimeleque de Belém, as mulheres da cidade, cujas famílias permaneceram em Belém e enfrentaram aquela fome, aquela escassez de água e alimentos, elas reconheceram Noemi. E elas bradaram então: esta é Noemi. Mas Noemi não queria mais ser chamada de Noemi. E ela diz assim: pois ela respondeu: não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara, pois o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Mara, o significado de Mara, esse nome é amargura, né? O Todo-Poderoso me encheu de amargura, porque eu parti com as mãos cheias. Ela diz: parti com meu marido, meus 2 filhos, e o Todo-Poderoso parti de mãos cheias, e o Senhor me reconduz de mãos vazias. Então ela não tinha mais o marido, não tinha mais a companhia dos filhos, apenas uma de suas noras a acompanhava naquele regresso, e ela estava com um espírito amargurado. Mais que isso, essa amargura ela atribuía a Deus. Vejam que aqui vem uma primeira questão para nós refletirmos. Não somos diferentes de Noemi, não é? Somos seres humanos, sentimos o impacto das perdas, das dores, das tristezas que a vida nos traz. Mas eu quero tomar a seguinte questão com você, que me acompanha. Muitas vezes a gente, como Noemi, a gente age como Noemi. E o resultado das nossas decisões, nós só aceitamos que o resultado seja de vitória, de bênção, de sucesso, de êxito, como resultado da decisão que nós tomamos, do caminho que nós escolhemos seguir. Mas quando não é assim, quando o resultado é perda, é destruição, é fracasso, aí a gente não atribui a nós: poxa, eu fui infeliz na minha escolha, não fiz, tomei a decisão acertada. Não, a gente muitas vezes, como Noemi, a gente joga na conta de Deus. Foi Deus quem fez isso, Ele é todo poderoso, por que Ele permitiu? Por que Ele deixou chegar a essa situação? Não é? Uma questão para nós pensarmos neste momento em que Noemi coloca dentro do seu coração este sentimento de amargura, atribuindo a Deus a causa dos seus sofrimentos. Para nós pensarmos. E ela prossegue dizendo assim:
Por que haverias de me chamar de Noemi quando o Senhor se pronunciou contra mim? Olha o que ela diz. O Senhor se pronunciou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Ela está amargurada, ela está abatida, ela está arrasada e ela joga na conta de Deus as suas desventuras e não aceita mais ser chamada de Noemi, mas que a chamem de mulher amargurada, né? Mara. O texto prossegue dizendo assim: foi assim que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Rute, a moabita, que veio dos campos de Moabe. Apenas Rute estava com ela e ela nem enxergava sua nora, né? Parti cheia e volto vazia. Não tem mais nada. Não, você tem uma amiga, uma companheira que lhe é solidária e que está ali do teu lado, te acompanhando e dizendo que vai ficar com você em qualquer situação. Então, precisamos olhar em nossa volta para reconhecer as bênçãos de Deus que estão em nosso entorno. Amém? Então foi assim que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Rute, a moabita, que veio dos campos de Moabe. E aqui vem uma informação importante no fechamento desse capítulo 1. O escritor diz assim: chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Glória a Deus. Então aqui estão os versículos que encerram o 1º capítulo. Noemi chega de regresso a Belém, os moradores da cidade a reconhecem pelo nome, gritam, clamam: esta é Noemi. Mas ela fala com eles: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque o Senhor me encheu de amargura. Eu parti cheia, volto vazia, o Senhor é contra mim, Ele me aflige. E assim ela chega de regresso a Belém, acompanhada de sua nora Rute, a moabita. E aqui ela chega, o último versículo, fechando o capítulo 1, chega a Belém no começo da colheita da cevada. Então, as notícias que ela ouviu, passados 10 anos lá em Moabe, ela ouviu a notícia, estando ainda em Moabe. Deus visitou Israel, as chuvas voltaram, as águas estão correndo nos rios, o solo já está novamente fértil, já há pão na mesa dos moradores da cidade. Ela confirma, com essa informação aqui, o escritor confirma para nós que realmente Deus abençoara Israel, pois era o começo da colheita da cevada. E essa colheita da cevada, essa atividade do campo, ela será muito determinante no desenrolar da história dessas duas mulheres. Muito determinante. Determinante no sentido de mudança de vida, mudança de perspectiva, realce da esperança em dias melhores. Convido você para amanhã nós darmos continuidade a essa linda história do livro de Ruth, essas duas mulheres. Amanhã entrará um novo personagem, que vai ser um personagem que vai promover uma grande influência na vida dessas duas viúvas. Vamos caminhar, Amanhã damos continuidade, iniciando o capítulo 2, e eu convido você a estarmos juntos amanhã. Que você possa aproveitar este final de semana. Hoje é sexta. Os que puderem descansar no final de semana, aproveite para estar com sua família. Se você puder ir a uma igreja no domingo, uma igreja cristã evangélica próxima da sua casa, faça isso, se permita conhecer a Deus e ser conhecido por Ele.
tá? Com esta porção do final do capítulo 1 de Ruth. Eu abençoo a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém.